Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Cinesiocast. No episódio de hoje vamos conversar sobre exercícios aeróbios. Vamos discutir sobre a importância da aptidão cardiorrespiratória, como prescrever exercícios aeróbios de forma otimizada, incluindo princípios de treinamento, modalidades e suas aplicações na reabilitação, trazendo informações essenciais para fisioterapeutas e acadêmicos da área. Eu sou Marina Tavares e estamos aqui também com a Aline Silveira e a Isabelle Hinkel. Nós três somos acadêmicas da quarta fase do curso de fisioterapia da UDESC. Antes da gente entrar no tema, eu acho muito importante ressaltar que a prática do exercício aeróbio deve ir muito além da prática intuitiva. Hoje tem diretrizes que orientam a prescrição de forma cada vez mais segura e eficaz. Então, toda a conduta deve ser baseada na PBE, ou seja, na prática baseada em evidência, que une os princípios da melhor evidência científica, da experiência do profissional e também da preferência do paciente. E essa integração é o que garante escolhas mais eficazes, evita improvisos e fortalece o exercício aeróbio como uma ferramenta de reabilitação e também como prevenção. Então, para começar nossa conversa, eu queria ouvir de vocês, Aline e Isabelle, por que o exercício aeróbio é tão relevante para a prática clínica fisioterapêutica? Na prática clínica, compreender e aplicar o exercício aeróbio de uma forma correta permite que o fisioterapeuta prescreva treinos individualizados, considerando frequência, intensidade, tipo, tempo, volume e progressão. Como recomendado na American College, que possui diretrizes que você comentou, essa estrutura ajuda a adaptar o exercício em diferentes condições e níveis de capacidade física, garantindo a segurança e a eficácia. Eu diria que o ponto de partida do exercício aeróbio é a aptidão cardiorrespiratória, ou CRF, como a gente costuma falar. E ela basicamente mede a capacidade do nosso corpo, coração, pulmões, vasos sanguíneos, de levar oxigênio até os músculos em atividade. E de uma forma simplificada, a relação entre a CRF e o condicionamento físico é diretamente proporcional. Então, uma melhor CRF significa ter um melhor desempenho. Mas os benefícios, eles não se restringem apenas ao condicionamento físico. Ter uma boa CRF significa ter mais disposição, funcionalidade e, consequentemente, mais qualidade de vida. E é justamente aí que está a grande importância do exercício aeróbio. Exato, isso é especialmente importante em casos como, por exemplo, a reabilitação cardiovascular. Então, em pessoas que passaram por um infarto ou uma cirurgia cardíaca recente, o exercício aeróbio, quando bem monitorado, ele melhora a capacidade funcional, ele ajuda a controlar a pressão arterial dessa pessoa, reduz os níveis de colesterol e também ele favorece a recuperação como um todo do coração. Então, de maneira geral, o exercício aeróbio na fisioterapia, ele vai muito além da melhora do condicionamento, ele é essencial para a recuperação funcional. Em diferentes contextos, por exemplo, com pacientes com DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes tipo 2, na reabilitação após um AVC, por exemplo. Então, o exercício aeróbio, ele não ajuda só no condicionamento, né, meninas? Ele ajuda no tratamento das pessoas. E Aline, aproveitando esse ponto que você puxou sobre a aptidão cardiorrespiratória, você poderia explicar melhor sobre ela, até mesmo porque ela é uma atividade que exige muito a resistência do paciente, né? A pessoa que vai praticar. Claro, a aptidão cardiorrespiratória é a capacidade dos sistemas cardiovascular e respiratório de captar, transportar e utilizar oxigênio nos músculos esqueléticos em exercício prolongado. E o mais interessante é que ela é vista como um dos principais preditores de saúde e longevidade atualmente. E muitas vezes até supera os marcadores tradicionais, como o colesterol e a pressão arterial isolada. Inclusive, pesquisas robustas têm mostrado que um nível baixo de CRF está muito associado a desenvolvimento de doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, diabetes do tipo 2. Ou seja, ter uma boa CRF significa que o corpo está mais preparado para as demandas do dia a dia. Assim, subir um morro, como o Morro do Cefid, se torna muito mais fácil ocorrer uma prova de 5 km para uma pessoa que ela tem uma boa aptidão cardiorrespiratória. E é justamente aí que vai impactar a qualidade de vida. Perfeito. E é importante também destacar que a aptidão cardiorrespiratória, ela não está ligada sempre a atletas, como é muito divulgado, mas também ela é muito importante na questão de pacientes da fisioterapia.
Então, avaliar e desenvolver a aptidão cardiorrespiratória faz parte da recuperação e da promoção da saúde em diferentes perfis de pacientes. Exato. Para desenvolver essa aptidão, geralmente usamos exercícios aeróbicos contínuos de intensidade moderada a vigorosa, mas só cumprir o mínimo recomendado, que é aqueles 150 minutos semanais de intensidade moderada, nem sempre é o suficiente. Em muitos casos, é preciso ajustar a intensidade, a duração, a frequência dos treinos, sempre respeitando os limites individuais. Isso está ligado ao que chamamos de dose-resposta. Ou seja, a forma como o corpo ele se adapta de acordo com a quantidade de exercício realizado. Ou seja, quanto mais adequada, bem dosada for essa dose de exercício dentro do que é seguro para cada pessoa, maior serão os ganhos de saúde e de um condicionamento físico. Ótimo! E outro ponto importante é entender a diferença entre o exercício aeróbio e anaeróbio. A principal diferença entre eles está na forma como eles produzem a energia. Então, no aeróbio, o oxigênio ele é essencial para sustentar o exercício por mais tempo, como em uma caminhada, uma corrida leve, uma pedalada. Já o anaeróbio, ele não depende do oxigênio, e normalmente ele está relacionado com exercícios mais intensos e de curto período, como um sprint ou levantamento de peso. Então, quando o corpo precisa gerar energia de forma muito rápida. Então, Aline, você consegue explicar pra gente um pouco melhor sobre como funcionam esses sistemas de produção de energia e como eles se alternam durante o exercício? Sim, o nosso corpo ele apresenta 3 sistemas principais de produção de energia: o fosfagênico, o glicolítico e o aeróbio, e eles se alternam entre si de acordo com a intensidade e a duração das atividades. Pensa assim, é como um time onde em cada momento do jogo um determinado jogador ele se destaca, porém não é possível isolá-los. Então é pertinente dizer que eles se revezam, e é justamente isso que acontece nos sistemas de produção de energia. Por exemplo, em um tiro de 100 metros, quem atua nos primeiros segundos é o sistema fosfagênico, seguido do glicolítico, e se a pessoa continua correndo em um ritmo constante, quem atua é o sistema aeróbio. E como funciona esse processo? Por exemplo, em um esforço rápido ou explosivo, nos primeiros segundos, quem atua é o sistema fosfagênico, como em um sprint ou um levantamento de peso, porque ele fornece energia imediata, mas dura apenas alguns segundos. Sim. Já se o exercício continua por um pouco mais de tempo, até aproximadamente 2 minutos, quem assume é o sistema glicolítico. E ele é responsável por converter carboidrato em energia, ainda sem depender do oxigênio. E é o que predomina em treinos com intensidade moderada, alta, como em séries de musculação. Já em atividades mais longas, com duração acima de 2 minutos, quem entra em ação é o sistema aeróbio. E ele justamente faz uso do oxigênio, portanto, ele consegue sustentar um esforço por um período mais prolongado, como no ciclismo, na corrida ou na natação. E o ponto-chave aqui é que o que define se um exercício ele é aeróbio ou anaeróbio não é o tipo de exercício, mas como ele é realizado, ou seja, a intensidade e a duração. Exatamente. Por exemplo, um agachamento sem carga feito por 40 minutos vai recorrer principalmente à via oxidativa para manter a produção de energia, tornando-se um exercício aeróbio. Isso mostra bem o que a Aline acabou de dizer. Não é o tipo de movimento que ele determina se ele é aeróbio ou não. Sim, a intensidade e a duração desse esforço. Sim, e esse é um ótimo exemplo de como o sistema aeróbio ele entra em ação quando a atividade é de longa duração. Então, em síntese, a gente pode dizer que o exercício aeróbio ele precisa de oxigênio para funcionar, vamos dizer, e o anaeróbio ele funciona sem depender dele. Então, a principal diferença é a fonte de energia. Então, ambos ativam sistemas que trabalham em conjunto, por isso, entender essas diferenças ajuda a planejar treinos e reabilitação de forma mais eficaz. E aproveitando esse gancho, surge uma dúvida muito comum, que é como o corpo se adapta a tudo isso. E é o que a gente fala que são as adaptações fisiológicas, que variam conforme a dose, a intensidade e a frequência do treino. E nem todos os efeitos aparecem da mesma forma em todos os indivíduos. Sim. Então, para ilustrar melhor, eu vou passar a fala para a Tisa, que vai detalhar alguma dessas mudanças para a gente. Isso mesmo, Marina. É importante reforçar que essas adaptações, elas são individuais. Cada corpo responde de um jeito, vai depender do nível de condicionamento, da intensidade, da regularidade do treino dessa pessoa. Mas, de forma geral, quando praticamos um exercício aeróbio de consistência, já conseguimos observar mudanças significativas em cerca de 10 a 12 semanas. Entre elas está a melhora na eficiência do coração, dos músculos periféricos, a redução da frequência cardíaca em repouso e também durante o exercício, aumento da capacidade pulmonar e até
menor esforço para realizar tarefas do dia a dia. Então, quando a pessoa ela começa a se exercitar, fazer o exercício aeróbio, e o que ela fazer, por exemplo, subir a escada de um apartamento, algo do tipo, ela consegue ver entre 10 a 12 semanas que ela vai conseguir subir essa escada de uma forma melhor, sem ficar tão ofegante, conseguir ter uma qualidade realmente de vida melhor, como a gente estava citando anteriormente. Sim. Esse ponto da individualidade, ele é fundamental, porque o corpo de uma pessoa treinada, ele vai reagir muito diferente de uma pessoa não treinada. Pensa assim, é como se alguém que nunca teve o hábito de se exercitar começa a treinar. As adaptações no corpo delas começam a aparecer de uma forma relativamente rápida. Sim. Isso porque o corpo ele não está acostumado com aquele estímulo, é um estímulo novo. Sim. E ele vai responder com efeitos intensos para tentar responder aquela demanda, né? E, por exemplo, uma pessoa que... Um indivíduo que é sedentário e ele começou a treinar 3 vezes por semana, ele vai perceber rapidamente alguns efeitos, como, por exemplo, conseguir subir uma escada sem muito esforço ou carregar compras sem gerar muito cansaço, né? Já quando falamos de alguém que é treinado, ou seja, ele já possui um bom condicionamento físico, as adaptações elas ocorrem de uma forma um pouco mais lenta. Isso porque o corpo ele já está acostumado com aquele estímulo. Sim. É como se o organismo ele dissesse, isso eu já sei fazer, eu preciso de um desafio maior para continuar evoluindo. E é nesse momento que entra o princípio da sobrecarga progressiva, né? Variar entre combinar a intensidade, frequência e duração para continuar tendo novos ganhos. Na prática, isso quer dizer que enquanto uma pessoa destreinada, ou seja, um iniciante, se ele caminhar 30 minutos, ele já vai ter benefícios bem perceptíveis, né? Enquanto uma pessoa já treinada, 30 minutos não é nada para essa pessoa, né? Sim. Ele precisa de um treino mais intenso ou uma própria caminhada com com distâncias mais longas. Então, e essas diferenças não ficam restritas apenas à performance. Elas se refletem em diferentes sistemas do corpo. Então, vamos começar falando do sistema cardiovascular. No exercício, ocorrem adaptações agudas no sistema cardiovascular para atender às novas demandas. Então, o coração, ele aumenta a frequência cardíaca, a força de contração também, e isso vai acabar elevando o débito cardíaco e, consequentemente, vai enviar mais sangue e oxigênio até os músculos em atividade. Os vasos sanguíneos, né, associado a isso, eles também vão se dilatar para favorecer o fluxo. E o sistema nervoso simpático, ele vai atuar para redirecionar o sangue para os lugares onde ele é mais necessário. E, além disso, o coração ele vai aumentar o seu próprio fluxo sanguíneo, que é o chamado fluxo coronariano, garantindo energia suficiente para manter o esforço. E tudo isso acontece de uma forma coordenada no sistema cardiovascular, permitindo que ele sustente o exercício com eficiência. E com o treino regular, essas respostas ficam mais eficientes, a gente vai conseguir percebê-las mais fácil. A frequência cardíaca em repouso tende a diminuir, que é um sinal de um coração mais eficiente, ele não precisa trabalhar tanto para fazer aquele exercício. O volume sistólico ele aumenta, a recuperação depois do esforço ele fica mais rápida, o coração volta ao normal mais depressa, pode-se dizer assim, depois que você para, porque ele já está se adaptando mesmo ao exercício. Então, são sinais claros que o sistema cardiovascular ele está ficando mais forte, ele está ficando mais eficiente. O paciente ele consegue perceber essas mudanças. Sim, Zé, e esses efeitos que tu falou, eles explicam por que o exercício aeróbio ele fortalece o coração. É porque ele melhora o uso do oxigênio pelos músculos, porque ele reduz o risco de mortalidade e ajuda também na reabilitação e nos controles dos fatores de risco. E não é só o coração que se adapta, né? O sistema respiratório, como a gente já mencionou algumas vezes anteriormente, ele também mostra melhoras bem significativas. Isso mesmo, durante o exercício é possível perceber que a gente respira de uma forma muito mais rápida e mais profunda. Isso acontece porque o corpo aumenta o volume, a ventilação minuto, que é o volume total de ar que entra e sai dos pulmões a cada minuto, e também o volume corrente, que é a quantidade total de ar que é movimentada a cada respiração. E com isso, a troca gasosa nos alvéolos ela fica muito mais eficiente. E isso é essencial para elevar o VO2 máximo, que representa a capacidade máxima de captar e utilizar oxigênio pelo corpo, né? E essas respostas imediatas, elas melhoram a oxigenação do sangue,
E com a prática regular, o corpo aprende a utilizar melhor o oxigênio e Sim. também a controlar melhor a respiração, né? E isso vai favorecer os esforços prolongados, né? Sim. É como se a gente dissesse que o corpo aprendeu a respirar de uma forma Mais melhor, eficiente, né? né? Sim. Uhum. Assim, tarefas do dia a dia, como subir uma escada, ela vai se tornar muito mais fácil, né? exatamente. E vai gerar menos falta de ar. Uhum. Inclusive, Aline, uma revisão publicada recentemente no Journal of Psychology chamado Base Fisiológica de Exercícios Vigorosos e Breve para a Melhora da Saúde, analisou que os efeitos de exercícios aeróbicos curtos e intensos, como sprints, intervalos vigorosos, comparando treinos tradicionais de intensidade moderada e longa duração. Nesse artigo, os pesquisadores observaram que mesmo com menor volume total de treino, esses protocolos promovem uma melhora do VO2 máximo, da eficiência ventilatória e a capacidade oxidativa dos músculos, como resultados muito semelhantes aos treinos contínuos mais longos. Isso a gente pode ver que é uma coisa boa, porque às vezes a pessoa ela não tem tempo para treinar essa semana treinos muito longos. Então, quando ela acaba realizando um treino de sprint, um treino de intervalado, esse artigo ele trouxe que isso é bom, é muito semelhante aos treinos contínuos e mais longos. Sim. E essas adaptações, elas não ficam restritas somente ao coração e ao pulmão. Sim. O sistema musculoesquelético também tem bastante benefícios evidentes, como o aumento da eficiência do uso da energia e também melhora do desempenho das atividades de vida diária. Inclusive, Marina, o exercício aeróbio, ele traz importantes melhorias no metabolismo muscular, aumentando a sensibilidade à insulina, controle da glicose e a redução da gordura corporal. Segundo também, agora eu lembrei de um artigo, que é o Metabolismo e Adaptação ao Exercício no Músculo Esquelético, publicado pela, se eu não me engano, Natural Review Molecular Cell Biology, agora em 2023, recentemente. O treinamento físico faz com que o músculo ele utiliza o oxigênio de forma mais eficiente, com maior número de mitocôndrias e melhor capacidade de gerar energia. Então faz que a fadiga ela fique mais prolongada, que demore a acontecer essa fadiga de forma rápida. Já o outro estudo que se chama Associação de Treinamento Físico com Perda de Peso, Massa Magra e Massa Gorda, uma revisão sistemática, uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, publicado na JAMA Network Open, também ali em 2023, reforça que a prática regular do exercício otimiza o uso de gordura como fonte de energia, aprimora o metabolismo, contribuindo para mais saúde e desempenho ao longo do tempo. Então, esses dois artigos, eles trazem bastante benefício mesmo, porque a gente consegue perceber no nosso corpo. Sim. E além disso, o exercício aeróbio também tem um impacto bem importante na questão da saúde óssea. Eu até anotei aqui um ensaio clínico randomizado, que ele foi intitulado Efeito do exercício aeróbio na densidade mineral óssea e na composição corporal de adultos saudáveis, que foi publicado em 2021 pela revista Tsushi Medical Journal, que analisou diversos estudos sobre a relação entre exercício e a questão da densidade óssea. Então, o estudo mostrou que o exercício aeróbio realmente traz benefícios para a preservação da massa óssea. E também, quando ele é combinado com o exercício resistido, mostra um índice muito positivo em relação à prevenção de casos de osteopenia e até mesmo osteoporose. Sim. Além disso, é importante ressaltar que os exercícios aeróbios, eles não fornecem apenas benefícios fisiológicos, né? Benefícios funcionais e psicológicos também são muito evidentes. Inclusive, isso fica evidente no estudo intitulado Efeitos do Exercício Aeróbio em Pacientes com Dor Lombar em Tratamento, que foi publicado no American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, que avaliou pacientes com dor lombar crônica em um programa de 10 semanas consecutivas de exercício aeróbio leve a moderado e mostrou melhora significativa no humor, reduziu o uso de medicamentos e também favoreceu um melhor retorno à atividade de trabalhos. E esses achados, eles reforçam que o exercício ele contribui não apenas para a saúde física, mas também para o bem-estar mental. Nossa, bastante interessante esse artigo mesmo. Uhum. Então, ou seja, o exercício aeróbio ele é um verdadeiro modulador do nosso corpo, né? Sim. Ele fortalece o coração e melhora a eficiência cardiovascular, ele aprimora a respiração e melhora a capacidade pulmonar,
Ele também traz efeitos muito positivos para o sistema musculoesquelético, como a gente viu, melhorando a resistência, melhorando a força, melhorando o desempenho. Ele também otimiza o metabolismo energético e a função mitocondrial, além de contribuir para o bem-estar psicológico, reduzindo o estresse e tudo mais, como a Aline acabou de falar. Sim. Então, mas tudo isso só acontece se esses treinos forem regulares e se eles forem bem prescritos pelo profissional, né? Sim. Então, existem alguns parâmetros que ajudam o profissional a estruturar o exercício de forma otimizada, de forma segura, que é aí que entra o modelo FIT-VP recomendado pelo American College of Sports Medicine, que é do ASMS, que ele organiza a prescrição em 6 componentes, que são a frequência, o tipo, a intensidade, o tempo, o volume e a progressão. Isabelle, você pode começar explicando pra gente sobre a frequência, explicando como ela é definida e quais são as recomendações gerais? Claro, Marina. Frequência é o número de vezes por semana em que o exercício é realizado. De modo geral, o ideal é praticar de 3 a 5 vezes por semana para otimizar os ganhos cardiorrespiratórios. Mas mesmo uma ou 2 sessões semanais de intensidade moderada a vigorosa já trazem benefícios. Além disso, a frequência ideal depende da idade, da condição física, da intensidade, do treino. Quanto mais intenso o estímulo, maior o tempo também de recuperação necessário. Então, tem que não só olhar, São vários fatores, são vários fatores que englobam isso. Ótimo. E é ótimo o que você falou sobre a frequência. E outro ponto também do FIT-VP é a intensidade. Então, antes de prescrever qualquer tipo de exercício aeróbio, é importante entender o que é a intensidade, que é a quantidade de esforço que aquele paciente ele vai estar realizando durante um exercício. Num treino resistido, esse esforço a gente calcula mais ou menos pela carga que ele tá realizando o exercício. Sim. Mas já no aeróbio, ele está relacionado sempre à porcentagem do esforço que o corpo consegue sustentar. Recentemente, a American College, né, que é a diretriz que você trouxe, colocaram um novo consenso para padronizar a forma de descrever e prescrever a intensidade do exercício. Porque a gente olhava, não tinha uma padronização. Umas pessoas faziam de um jeito, outras de outra forma. Então, a ideia é trazer mais clareza e consistência, tanto para o campo clínico quanto para o esporte. Sim. Eles organizam a intensidade de 5 níveis. Muito baixo, moderado, alto e muito alta. Cada um associado à percepção de esforço, que vai de muito fácil até muito difícil. Então, foi muito bom essa diretriz que eles trouxeram recentemente, né? Acho que é um mês atrás, onde eles começaram a padronizar isso, para que fique mais fácil também, tanto para o profissional e para o paciente entender como está sendo a intensidade do exercício dele. E o ponto mais interessante é que a intensidade, ela não deve ser definida apenas como um marcador, como acontece na frequência cardíaca e também no percentual de carga, mas sim por uma combinação de critérios, incluindo os limiares fisiológicos, respostas metabólicas e a percepção subjetiva do esforço. E, além disso, para gerar o resultado, é necessário seguir o princípio da sobrecarga, que é sempre ir além do limiar desse paciente, ou seja, ele tem que ser desafiado além do que ele está habituado, para que ele possa ter uma nova adaptação. Fisiologicamente, a intensidade está diretamente ligada à forma como o nosso organismo ele produz e utiliza energia. Isso é determinado pelo ponto chamados limiares metabólicos, pontos chaves que indicam quando o metabolismo começa a mudar de uma predominância aeróbia para uma anaeróbia. Dentro dessa perspectiva, vamos entender como o organismo reage, então, a cada nível de esforço. Ótimo. No consenso de 2025, que foi publicado no Journal of Science and Medicine in Sport, há uma figura que mostra como o corpo responde às diferentes intensidades do exercício, que são divididas nessas 5 zonas que a Isa falou, né? Que vão de muito baixa, moderada, alta até muito alta. E essas zonas, elas são definidas pelos limiares metabólicos, como falado anteriormente também, que indicam mudanças no metabolismo durante o esforço. E aqui eu vou falar sobre 3 desses limiares, que é o VO2, que representa o consumo do oxigênio, ou seja, o quanto o corpo usa oxigênio para produzir energia. A VE, que é a ventilação pulmonar, que é a quantidade inspirada e expirada de ar dentro de 1 minuto. Sim. E a questão também do lactato, que é uma substância produzida quando durante o exercício o nosso corpo ele muda do sistema aeróbio para o anaeróbio. Sim. E para complementar isso que a Marina falou sobre os limiares metabólicos, existem o primeiro limiar e o segundo limiar. O primeiro, ele marca a transição entre um exercício de intensidade leve para moderada.
E aqui o corpo ele ainda utiliza principalmente o metabolismo aeróbio, mas ele começa a produzir um pouco mais de lactato. A ventilação ela também aumenta na tentativa de equilibrar os gases. E o consumo de oxigênio, né, o VO2, ele também sobe para tentar acompanhar essa demanda energética. Já o segundo limiar, ele indica a passagem de uma intensidade moderada para alta. E nesse ponto, o acúmulo de lactato ele é muito acentuado. O VO2 ele se aproxima do máximo que a pessoa consegue suportar. E a ventilação ela aumenta muito para tentar eliminar o CO2 e também manter o equilíbrio ácido-base. E depois desse ponto, a gente entra nas zonas severa e extrema, onde o esforço ele se torna muito difícil e a fadiga ela aparece rapidamente. Esses limiares, eles são uma das formas mais eficazes de avaliar a intensidade, mas não são as únicas, né? Então, na prática, existem 4 principais métodos para determinar e monitorar a intensidade do exercício, segundo o consenso mais recente da American College, como a gente está mencionando. Então, os baseados em limiares metabólicos, como esses que acabamos de citar, como a Aline falou, o primeiro limiar ventilatório e o segundo limiar ventilatório. Os baseados em percentuais de medidas de referência, como o VO2 máximo ou a frequência cardíaca. E os valores também fixos, como os METs, que estimam o gasto energético. E outra forma também de monitorar a intensidade é em relação à escala subjetiva de esforço. A mais utilizada atualmente é a escala de Borg, onde a antiga ela tinha um valor de 6 a 20 e a mais atual inclui valores de 0 a 10. Me corrija caso eu esteja errada. E ambas seguem o mesmo princípio. Quanto maior o número, maior o esforço percebido. Por exemplo, na intensidade leve, as pessoas que estão se exercitando, ela não sente dificuldade para falar, ela consegue conversar sem dificuldade, a respiração dela ainda está tranquila. E a percepção de esforço, de acordo com a escala de Borg, ela vai de 6 a 8 para muito baixa, de 8 a 10 para baixa. Já nas moderadas, o esforço ele começa a ser um pouco mais perceptível. A pessoa não consegue conversar igual a gente está conversando aqui numa esteira, por exemplo. E ela vai lá dizer que tá controlável, tá moderada. Provavelmente ela vai dizer ali que a percepção de esforço dela tá de 11 a 13. E nas intensidades altas, a fala já se torna encurtada, né? Ela não consegue falar ali e fazer o que ela tá fazendo. Então, ela vai só concentrar em fazer essa manutenção de ritmo. A percepção subjetiva do esforço vai de 14 a 17 para alta, imagem, e acima do 17 para muito alta. Essas percepções, ela ajuda tanto os profissionais quanto as pessoas para ajustar o treino conforme a resistência fisiológica e individual da pessoa, né? E o mais importante é que o consenso mais recente de 2025, ele destaca que os maiores ganhos fisiológicos, eles se encontram entre as intensidades moderada a alta, ou seja, entre o primeiro e o segundo limiar e logo acima dele, né? E isso porque nessas zonas, o estímulo é forte o suficiente para provocar adaptações cardiovasculares, respiratórias e metabólicas, mas ainda dentro de um limite tolerável, né? Mas é claro que apesar dos benefícios estarem relacionados à intensidade, como a gente está conversando, a resposta também é dose dependente. Ou seja, se um paciente ele não tem um preparo para realizar uma intensidade muito alta de um exercício, isso pode trazer alguns riscos, como a questão do risco de lesão, a sobrecarga cardiovascular e até mesmo a fadiga. Então, por isso, o ideal é que a prescrição leve em conta não só os parâmetros fixos, como a frequência cardíaca, que a gente já comentou, o VO2 máximo, mas também eles levem em conta os limiares metabólicos individuais e a percepção de esforço. Dessa forma, o treino é mais personalizado e seguro, respeitando o nível de condicionamento de cada pessoa, né? Sim. Então, quando a gente entende a correspondência entre a intensidade, limiares metabólicos e resposta fisiológica, fica claro que o segredo está no equilíbrio das coisas, né? Treinar em zonas moderadas e altas é o que mais traz resultados porque desafia o organismo na medida certa, promovendo ganhos cardiorrespiratórios, controle metabólico e melhora da performance. Porque se a gente pensar assim, se a pessoa estiver treinando lá numa intensidade super baixa, o coração dela não vai trabalhar o suficiente, ela não vai ter melhora cardiorrespiratória, não vai ter melhora cardiopulmonar. Então, assim, o paciente ele precisa estar nesse nível mais moderado para alto para ele começar a ter melhoras fisiológicas, né? E o VO2 máximo, como ele entra nessa nova proposta?
O VO2 máximo, ele continua sendo um dos principais indicadores da aptidão cardiorrespiratória e ele representa a capacidade máxima de oxigênio que o corpo consegue captar, transportar e utilizar nos músculos esqueléticos em atividades, né? Refletindo o quanto o sistema cardiovascular ele atua em conjunto com o sistema respiratório e muscular para produzir energia, né? Mas, apesar de ele continuar sendo uma referência para avaliar o condicionamento aeróbio, as diretrizes mais recentes de 2025 apontam que o VO2 máximo, ele deixa de ser a principal base para definir a intensidade do treino. Isso porque hoje o foco ele tá em combinar outros marcadores, como por exemplo os limiares de esforço e a percepção subjetiva de dificuldade, porque esses parâmetros eles vão refletir na prática melhor, né, o que aquela pessoa ainda consegue tolerar. Com certeza. Mas mesmo assim, as faixas de percentual de VO2 máximos, elas ainda continuam sendo muito importantes como uma referência para manter o nível de esforço. Por exemplo, atividades leves abaixo de 30% do VO2 máximo, elas correspondem a um esforço de repouso ou atividades muito leves. Já entre 30% e 45% do VO2, quer dizer, acima do VO2, é considerada baixa. De 46 a 64, moderada. De 65 a 84 ela já é alta, tô falando certo? Isso. E a partir de 85 ela se torna muito alta, né? Daí ela já pode entrar no domínio intenso ou extremo. E essas zonas, elas se relacionam também com o número aproximado de matches e também com a escala perceptiva de esforço, né? Que ajudam o profissional a organizar um treino mais individualizado e mais seguro. E quando não é possível realizar um teste, isso é importante ressaltar, né? Quando não é possível realizar um teste máximo, utilizamos o VO2 pico, que representa o maior volume de consumo de oxigênio que a pessoa atingiu durante aquele teste, mesmo não sendo o VO2 verdadeiro. E para medir isso, a gente pode usar testes de campo, que são ótimos para estimar a capacidade aeróbica sem precisar de aparelho super sofisticado. Um dos mais conhecidos é o teste de Cooper, que mede o tempo que a pessoa vai correr 2.400 metros, ou um teste de 12 minutos, que avalia a distância percorrida nesse tempo. Esses têm uma boa correlação com o VO2 máximo, mas são mais indicados para indivíduos mais jovens e que são acostumados a correr, né? Porque é um teste de... Normalmente a pessoa corre, então vai precisar de ter já um condicionamento. Sim. E para quem não é tão ativo assim, quais são os testes mais recomendados? Aí usamos opções mais seguras e acessíveis, como por exemplo o teste de caminhada de 1 milha, o teste de caminhada de 6 minutos e o teste da escada. E esses são muito utilizados na fisioterapia porque eles ajudam a avaliar o condicionamento de pacientes em reabilitação cardiovascular ou, enfim, pulmonar. E a gente também pode usar o teste de esforço, né, que é considerado o padrão ouro, para medir a capacidade do corpo em METs ou VO2 máximo. Ou seja, ele é muito utilizado para orientar a prescrição e, a partir disso, acompanhar a evolução desse paciente, ajudando a escolher tratamentos seguros e motivadores para cada pessoa. Exato, Marina. Todas essas ferramentas permitem ajustar o treino de uma forma individualizada. O mesmo exercício pode ser leve para um atleta, pesado para alguém sedentário. Por isso, o monitoramento, ele é tão importante, porque a gente precisa comparar, porque não é todo mundo igual. A gente sabe que tem diversas pessoas com nível de treinamento específico, então esses testes eles são muito bons para essa parte da individualização, né? Sim. E no fim, o segredo é adaptar o exercício para cada tipo de pessoa. Mas na prática clínica, realmente, o que a gente costuma monitorar mais é a questão da frequência cardíaca. Muitas vezes a gente vê, até mesmo para nós que já participamos do núcleo de cardio-oncologia e medicina do exercício aqui da UDESC, a gente olha muito a questão da frequência cardíaca no pulso, né? E na artéria radial. Isso. Que a gente conta o número de batimentos por minuto. Pode-se contar também em 15 segundos e multiplicar por 4, ou em 30 e multiplicar por 2. E também para fazer alguns treinamentos mais específicos, é calculado a frequência máxima. É a frequência cardíaca máxima, desculpa, que é a mais utilizada, a mais atual, né, que é a de Tanaka, que é 208 menos 0,7 vezes a idade. E a partir desse valor, a gente consegue calcular faixas seguras de intensidade, ajustando o treino conforme o objetivo e a condição de cada paciente. Mas a gente não olha só para os números. Como a gente já falou anteriormente, a gente utiliza muito a escala de Borg,
que é a escala de percepção subjetiva de esforço. Exatamente. E é aí que entra a prescrição e o monitoramento, né? Um decide o caminho e o outro garante que ele seja seguido com segurança, né? Mas para medir se o esforço ele está sendo fácil, difícil, moderado, a nova diretriz, ela sugere que a gente olhe para como a pessoa está se sentindo, se ela relata que está um pouco difícil, se está fácil, enfim, nesse sentido. E também a gente tem o METS, né, que é o equivalente metabólico da tarefa, que mede o gasto de energia em repouso em comparação com a atividade. E existem tabelas já que indicam quantos METs cada atividade consome. Então, menos de 3 é considerada uma atividade leve, de 3 a 6 moderado, e acima de 6 uma atividade vigorosa. Então, eles são muito úteis para comparar diferentes tipos de exercício e para estimar o gasto calórico. Mas, atualmente, o consenso até que a gente está conversando, ele fala que o MET serve mais como uma forma geral de classificar atividades e não como a principal ferramenta para prescrever a intensidade individualmente. E para isso a gente utiliza a percepção subjetiva de esforço, como a gente já falou, e os limiares fisiológicos. Mas um ponto principal, Marina, da diretriz é que o MET, ele ajuda, mas a intensidade real precisa ser confirmada pelo esforço percebido e pelos limiares individuais do paciente. Certo, mas então o MET a gente pode resumir que ele serve realmente mais como comparação entre as atividades do que como referência principal de intensidade, né? Isso, Marina, ele ajuda muito a comparar. Por exemplo, caminhar devagar fica entre 2 metros, caminhar rápido entre 3 e 4, correr de uma corrida leve perto de 8 metros. Então, a gente consegue classificar também. E o importante, então, é entender que não existe um modelo único, né? O mais relevante é adaptar a prescrição às limitações, às necessidades e os objetivos daquele paciente. Então, seja por limiares, porcentagens, MET, percepção de esforço, o essencial é monitorar a resposta do corpo e ajustar a carga conforme a evolução. E é isso que garante a segurança, eficácia e o progresso do treino. E quanto ao tempo, qual a recomendação? A recomendação geral ainda é acumular entre 150 a 300 minutos por semana de atividade moderada ou 75 a 150 minutos de vigorosa, podendo combinar as duas intensidades. Mas a diretriz mais recente deixa claro que o mais importante é o volume total da semana. Não precisa ser sessões fixas de, eu vou treinar sempre 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos. Hoje qualquer duração conta. Mesmo em períodos curtos, de alguns minutos ou ao longo do dia, já trazem benefícios à saúde. Especialmente para quem está começando ou tem uma rotina mais corrida, assim. Então não precisa ser, eu só vou começar a fazer exercício aeróbio se for 60 minutos todo dia. Sim. Excelente. E Aline, referente ao tipo, como é feita a escolha? A escolha do tipo ou do modo de exercício, ela vai depender dos objetivos e da preferência daquele paciente e também das suas habilidades. E é justamente aqui que entra o princípio da especificidade, que indica que as adaptações do corpo, elas vão ocorrer justamente de acordo com o tipo de exercício selecionado. Por exemplo, em atividades que envolvam os membros inferiores, como na corrida ou no ciclismo, vão desenvolver justamente a resistência desses membros, dos membros inferiores. Já exercícios como remo ou ergômetros de braço vão focar mais no tronco e nos membros superiores, né? E então, se o objetivo é melhorar a capacidade aeróbica, é ideal escolher atividades que vão desafiar esse sistema especificamente. E daí vem a parte prática, né, Aline? O ideal é escolher atividades que envolvam grandes grupos musculares, que sejam rítmicas e que permitam manter o coração acelerado, seja de forma contínua, intervalada, que possibilitam progressão. Pode ser uma caminhada, uma corrida, uma bike, uma natação, um treino contínuo, intervalado, o HIIT, o sit ou circuito. Na fisioterapia a gente também usa muito a bicicleta, o elíptico, ou atividades aquáticas, sempre considerando a capacidade do movimento e as limitações de cada pessoa, né? Sim, com certeza. E o mais importante é que o exercício ele precisa fazer sentido para aquele paciente. Não adianta a gente mandar alguém correr se a pessoa odeia correr, ou mandar dançar se a pessoa não gosta de dançar. Então, quanto mais prazer e identificação a pessoa sentir realizando aquela atividade, maior as chances de ela manter essa prática a longo prazo, né? Sim. Exato. E junto aos demais fatores da prescrição que a gente já falou, vem o volume. Você pode explicar um pouquinho sobre? O volume, ele representa a soma total do treino, ou seja, a combinação entre a frequência, a intensidade e a duração, o que a gente chama de carga global semanal, se eu não estou enganada. E de acordo com a diretriz,
quanto maiores os volumes de treinos semanais, maiores vão ser os benefícios à saúde, né? Então, de uma forma mais geral, como a Isa falou anteriormente, é ideal atingir entre cerca de 300 minutos semanais de atividade moderada ou 150 de atividades vigorosas, que já vão trazer ganho significativo, né? Mas dependendo do objetivo e do condicionamento físico daquele paciente, esse volume ele precisa ser ajustado mas o importante mesmo é garantir a regularidade e uma progressão segura. E por fim, pede a progressão, como e quando aumentar a carga. Tem que ser sempre aos poucos e individual. Geralmente a gente começa com uma intensidade leve, moderada, aumenta o primeiro tempo, a duração, tipo, 5 minutos a mais, 10 minutos a mais. E depois pode aumentar a frequência e, por último, a intensidade. Sempre de olho como a pessoa tá reagindo, ela tá se sentindo. Sempre ficar de olho nos sinais clínicos, como cansaço, dor, tontura, algo específico, assim. Então, tudo isso a gente tem que, como falado várias vezes, é muito individual, né? Com certeza. E é justamente essa individualização que nos leva a outro ponto importante, que é conhecer as diferentes modalidades do exercício aeróbio. Isa, tu pode falar um pouquinho pra gente sobre o exercício contínuo? Sim, o exercício contínuo ele é caracterizado por uma intensidade estável, mantido por um período prolongado, como diz mesmo o nome, né? Exemplos clássicos são a caminhada rápida, a corrida leve, o ciclismo, a natação e ritmo constante. É um dos modelos mais usados na prática porque ele é seguro, é fácil de controlar e muito eficiente para melhorar a capacidade, é muito eficiente, né, para melhorar a capacidade aeróbia. Excelente. E Aline, você poderia falar um pouquinho sobre o exercício intervalado? No exercício intervalado, a alternância entre os períodos de maior intensidade e momentos de recuperação ativa. Ou seja, dentro desse modelo existem diferentes formatos com intervalos moderados ou vigorosos que variam no tempo de esforço e de recuperação. Esses treinos eles podem ser funcionais ou com resistência, combinando movimentos, por exemplo, com peso corporal, com ergômetros ou com barras. E eles também podem ser mistos, né? Combinando corrida com movimentos funcionais, né? E o mais importante é que esses formatos eles podem ser ajustados conforme o perfil, a tolerância e os objetivos daquele paciente. Isso porque a diretriz ela recomenda agora que o mais importante é a intensidade atingida, né? E não o tipo de exercício especificamente. Realmente, então a gente tem o CIT, que é o treino intervalado de sprints, o RIFT, que é o treino funcional de alta intensidade, e o HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade. Então, a gente tem o CIT, que é caracterizado por esforços supramáximos e curtos, como tiros de cerca de 20 segundos, a intensidade máxima, seguidos de pausas mais longas, certo? Sim. Já o treinamento intervalado com resistência e o RIFT combinam movimentos funcionais ou uma carga e períodos curtos de recuperação. A diretriz atual diz que todos esses métodos são válidos, desde que a intensidade seja monitorada adequadamente. Ele também reforça a importância dos protocolos flexíveis, nos quais os intervalos são aplicados como um conceito adaptável, permitindo ajustar a duração, a intensidade conforme o objetivo e a condição clínica de cada pessoa. Exatamente, né? Hoje a diretriz destaca que o HIIT, né, o treino intervalado de alta intensidade, ele não se limita a um único protocolo. Ele pode ser organizado de várias formas, desde que os intervalos eles atinjam níveis altos ou muito altos de intensidade. O ponto principal é atingir a intensidade certa naqueles períodos de esforço. Uma revisão e meta-análise intitulada Efeitos do treinamento intervalado e de alta intensidade versus o treinamento contínuo de intensidade moderada sobre a aptidão física e função muscular, metabólica, hormonal e cognitiva em adultos e idosos, feita em 2024, é focada em idosos, né, que mostra que o treinamento intervalado de alta intensidade pode gerar resultados semelhantes, em algum caso até superiores, ao treinamento contínuo de intensidade moderada. A principal diferença é que o treinamento de alta intensidade oferece esses benefícios em menos tempo, tornando-se uma opção mais eficiente e prática, especialmente, como eu já falei outras vezes, para quem tem pouco tempo disponível. Ótimo. Né? Sim. E também tem um circuito aeróbio, né? Que ele combina diferentes tipos de exercício em sequência, que mantém uma frequência cardíaca elevada. Tenta manter uma frequência cardíaca elevada durante todo o exercício, né? Então, por exemplo, alternar estações de polichinelo, uma corrida no lugar, uma bicicleta ergométrica, até mesmo o agachamento. Então, cada exercício pode durar entre 1 e 2 minutos, com pausas curtas entre eles. Então, é uma forma dinâmica de treinar muito útil para quem tem dificuldade em manter esforço contínuo.
Na fisioterapia, usamos estratégias de treinamento específicos como a hidroginástica, que aproveita a resistência e o suporte da água, além de equipamentos como bicicleta ergométrica, muito utilizado na reabilitação cardíaca e ortopédica. As esteiras e a caminhada supervisionada são seguras e facilmente progressivas. Todas permitem um controle preciso de intensidade e são ótimas para populações clínicas. E o que todas essas modalidades têm em comum, né, e que a nova diretriz reforça, é que qualquer exercício que envolva grandes grupos musculares, como a Isa falou, né, que gere um aumento sustentado da frequência cardíaca e que possa ser ajustado, ele pode ser considerado um exercício aeróbio, justamente pelo que eu falei anteriormente, que agora o foco é menos no tipo e mais na adaptação, né. E agora que a gente já discutiu os princípios do exercício aeróbio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele na prática clínica da fisioterapia. Porque muita gente ainda tem algumas dúvidas em relação a isso e ainda tem muitos mitos entre as pessoas, né? Então, por exemplo, será que só correr rápido queima gordura? Ou só o exercício aeróbio já traz benefícios globais para esse indivíduo? E a gente sabe, né, os estudos mostram que não é bem assim. Então, a queima de gordura, ela depende muito mais do equilíbrio entre intensidade, duração e gasto total de energia e não apenas a velocidade. E quando o objetivo é saúde, é funcionalidade, o ideal é combinar o exercício aeróbio com treinos de força, como a gente já comentou, e treinos de flexibilidade, né? Que essa integração potencializa os ganhos na aptidão cardiorrespiratória, na resistência muscular e na qualidade de vida desse paciente. Na fisioterapia, o exercício aeróbio raramente acontece de uma forma isolada. Ele geralmente é integrado com outras modalidades, como o treino de força, alongamento, funcional, mobilidade, dependendo do objetivo do paciente. Por exemplo, em casos com dor lombar crônica, estudos mostram que programas que combinam caminhada ou pedal com exercícios de força e flexibilidade ajuda a reduzir a dor, melhorar o humor, aumentar a adesão ao tratamento e ainda favorece a funcionalidade do dia a dia, né, gente? E aqui vale desmistificar uma ideia comum que as pessoas sempre falam, se não tiver pelo menos 1 hora consecutiva, nem adianta realizar o exercício, né? As diretrizes atuais, elas deixam claro que o que conta é o volume total acumulado na semana. Então, fazer sessões curtas de 10 a 15 minutos, como a Isa falou, somados ao longo do dia ou da semana, já vão trazer benefícios significativos. E isso vai de encontro com os treinos intervalados, né? Como o HIIT, que são naturalmente mais curtos, mas eles também se mostram muito eficazes. O que é importante é encontrar um espaço na rotina para encaixar esse exercício, né? E manter a regularidade. Né? Porque muita gente até pensa assim, se for só vou treinar 60 minutos. Não tem 60 minutos no meu dia, então não vou fazer. Né? É melhor ir, com certeza. E pouco é divulgado essas informações corretas, né? Sim. Segundo as diretrizes. Enfim, e agora para finalizar o nosso episódio, a gente vai falar sobre um tema que vem ganhando bastante relevância, que é a questão da motivação e adesão dos pacientes aos diversos programas de reabilitação, incluindo o aeróbio. Então, como garantir que o paciente siga a prática de forma consistente e sustentável, né? É uma dúvida que muitos profissionais têm atualmente. Até mesmo no livro da Kisner, de 2021, que é um livro bem conceituado, fica claro que a educação e motivação são fundamentais para que o paciente siga um programa de treinamento aeróbio. Isso inclui explicar os efeitos do exercício no corpo. Então, a educação do paciente realmente, né? Que é, por exemplo, os benefícios que a gente já falou durante o episódio. A diminuição da frequência cardíaca em repouso, o aumento do volume sistólico, a melhora na extração de O2 pelo músculo e eficiência ventilatória. Além disso, estratégias como programas supervisionados, metas individualizadas e progressão gradual ajudam a manter o engajamento desse paciente. Um exemplo simples, como a Aline já falou, é incluir algo que ele goste. Se ele gosta de dançar, vamos estimular esse paciente a fazer o que ele gosta de dançar. Se ele gosta de nadar, faça ele nadar, correr, enfim. Sempre o principal ponto é fazer com que esse paciente ele se motive por algo que ele goste. E por isso ele adere o exercício na vida e coloque na sua rotina diária, né? Eu acho bem interessante o que tu falou ali, Marina, de explicar pro paciente, porque às vezes ele tá falando assim, nossa, por que eu vou ficar aqui na esteira 30 minutos do meu dia? Ele não tem, às vezes, esse conhecimento que vai melhorar na frequência cardíaca, no batimento, que vai melhorar a aptidão cardiorrespiratória dele. Então, assim, essa educação pro paciente, eu particularmente acho muito importante. Com certeza. Sim, com certeza. E quando falamos de motivação, né, a teoria da autodeterminação proposta por Deci Ryan em 1985 é uma das mais utilizadas para compreender o comportamento humano
no contexto da reabilitação. Ela propõe um contínuo que vai da ausência total de motivação até a motivação mais autônoma. E no extremo desse contínuo, então, a gente tem a amotivação e a motivação intrínseca, e entre eles a gente tem a motivação extrínseca. E a motivação, então, ela ocorre quando o indivíduo ele não vê propósito em fazer aquela atividade, ou ele acredita que ele não tem capacidade para realizá-la. E em seguida vem a motivação extrínseca, que daí é quando o comportamento ele é guiado por fatores externos, né? Mas aí vai variar no grau de autonomia. O primeiro exemplo de motivação extrínseca é a regulação externa, onde o paciente ele se exercita apenas por recompensas, né? Tipo punição, pressão externa. Por exemplo, eu faço porque o fisioterapeuta mandou eu fazer, sabe? Não é porque ele quer especificamente. Sim. Já a regulação introjetada é quando a motivação ela vem por uma pressão interna. Por exemplo, se eu não fizer, eu vou sentir culpa, eu vou me sentir mal. E a próxima é a regulação identificada, que é quando o indivíduo ele reconhece o valor daquela atividade e ele decide se engajar. Ele vê que é importante, por isso que ele faz o exercício. E por fim, tem a regulação integrada, que é quando o comportamento ele está alinhado com os valores pessoais e a identidade pessoal daquele indivíduo, né? Ele realiza porque aquele movimento faz parte dele. E no fim do contínuo, como falei, tem a motivação intrínseca, que é quando a pessoa ela realiza a atividade pelo prazer e pela satisfação que aquela atividade proporciona, né? Sem depender, por exemplo, de um estímulo externo. Sim. E outra coisa também, meninas, é que a TAD, ou seja, a teoria da autodeterminação, ela é sustentada pelas necessidades psicológicas básicas, que são elas a autonomia, a competência e o vínculo. Então, o objetivo da reabilitação é justamente ajudar o paciente a avançar ao longo desse contínuo, do controle externo para a autonomia plena, para que ele tenha uma adesão duradoura. Sim. E além disso, Marina, a teoria unificada da atividade física nos lembra que o movimento não é apenas físico, é um ato de existência corporal. É uma forma de interação com o mundo e com outras pessoas, influenciada por interesse, emoções, contextos culturais. Ou seja, permitir que o paciente escolha a atividade que ele goste, como vocês falaram, que se ele gosta de dançar, deixe ele dançar. Se ele gosta de correr, que ele corra, não que ele faça algo que ele não goste de fazer. Se ele faz o que ele gosta, não só aumenta a adesão, mas também promove um bem-estar e um senso de pertencimento e um significado pessoal para ele. Sim, com Ao certeza. combinar educação e saúde, personalização do treino e estímulos às necessidades psicológicas básicas, conseguimos transformar o exercício em algo prazeroso, alinhando a identidade e os valores do paciente. Então, o que fica para os nossos ouvintes não é sobre treinar, é sobre engajar de forma significativa e sustentável, ajudando o paciente a internalizar a motivação, escolher atividades que gosta e perceber o exercício como parte do seu estilo de vida. Então, quando a gente faz isso, a gente não melhora só a saúde cardiovascular, o sistema musculoesquelético, o sistema respiratório, como a gente também comentou, mas também a gente fortalece o bem-estar, a autoestima e a qualidade de vida desse paciente. Deixa de ser só fisiológico, né? Exatamente. Então, para encerrar, eu gostaria de ressaltar 3 pontos que eu achei mais relevantes da nossa conversa, que é a questão do exercício aeróbio para aptidão cardiorrespiratória, para a questão da resistência muscular e recuperação funcional dos pacientes, a integração prática na fisioterapia, combinando o exercício aeróbio com força, flexibilidade e exercícios até mesmo domiciliares, quando são bem prescritos, né, para que estejam resultados mais duradouros, mais seguros e mais eficazes. E a importância da motivação e adesão que acabamos de explicar. E pensando em tudo isso que a gente discutiu, né, fica claro que prescrever exercício aeróbio ou qualquer outro tipo de exercício não é só montar um treino, né? Exato. Envolve muitos aspectos, né? Então, principalmente, eu acho que eu concordo com a Marina, os principais aspectos são educar, motivar e adaptar aquele programa de acordo com a realidade daquela pessoa, né? Levando em consideração suas preferências, suas habilidades, né? Seus objetivos. E, por fim, eu gostaria de concluir que o envolvimento do paciente e a orientação do fisioterapeuta fazem toda a diferença para garantir segurança e resultados duradouros, né? Então, só para reforçar, cada pessoa é única, incentivar o paciente a encontrar atividades que ele realmente goste, transforma o exercício em algo prazeroso. Aumenta a adesão, potencializa todos os benefícios fisiológicos e psicológicos. Não adianta a gente só falar assim, vai só pensar no fisiológico, porque se ele não fazer, não vai ter esse ganho fisiológico. Portanto, nunca subestime a importância também, né, de contar com um profissional qualificado na prescrição e acompanhamento do seu programa de exercícios aeróbicos. Perfeito. Agradecemos então a todos que nos acompanharam nesse episódio.
Muito obrigado, Aline e Isabelle, pela excelente discussão e por compartilharem tanto conhecimento importante. E fiquem ligados no próximo episódio do nosso Cinesiocast, onde vamos explorar outro tema fundamental para a prática clínica, que é o treino sensório-motor. Agradecemos por terem nos acompanhado até aqui e não esqueçam de seguir o canal no YouTube e no Spotify. Tchau, gente. Muito obrigada.